Olá, sejam bem-vindos à disciplina Gestão de Campanhas com o Facebook. Meu nome é Bernardo Espíndola e eu vou falar com vocês sobre esse trabalho de publicidade e marketing com anúncios e campanhas que são pagas dentro de Facebook e Instagram para que a gente consiga trabalhar dentro dessas plataformas algumas estratégias fundamentais para a gente promover nosso negócio e assim trabalhar de uma forma efetiva com a comunicação na internet, especialmente nas mídias sociais. Bom, então a gente começa na aula de hoje, essa primeira aula do primeiro capítulo, falando um pouco sobre os alinhamentos entre o Facebook e as empresas. As empresas que já existem muitas vezes no mercado, ao se depararem com as novas tecnologias, surgimento de tantas ferramentas e oportunidades de comunicação, de interação com os públicos, de estudo do mercado também, nós vamos falar sobre isso. Muitas vezes as empresas ficam um tanto perdidas nesse cenário e aqui a gente vai trabalhar um pouquinho para nortear isso e pensar também como os novos negócios, novas oportunidades também de negócio surgem com esse novo cenário e principalmente com essa comunicação tão complexa e tão dinâmica como que acontece em mídias sociais. Hoje a gente fala de Facebook e Instagram, há alguns anos atrás a gente falava de Orkut, e alguns conceitos são fundamentais para a gente pensar a comunicação e o marketing, independente da mídia social que surgir, mas entendendo esse complexo sistema de interação simbólica que se forma na internet, com a possibilidade de comunicação intersubjetiva extremamente interessante e produtiva, e sobre isso que a gente vai falar um pouco mais nesse primeiro capítulo, antes de entrar na parte mais prática mesmo de gestão de campanhas e anúncios para Facebook e Instagram. Bom, primeiro eu queria destacar na aula de hoje a importância das redes sociais para as empresas. É importante reconhecer não apenas a contribuição que essas mídias sociais trazem para um negócio, mas também o risco de não se desenvolver uma política de comunicação estratégica adequada para dar conta desse cenário. A gente precisa saber comunicar com o cliente, saber comunicar com aquele possível cliente também que surge e que está ali interagindo com as pessoas e as empresas nesse mesmo ambiente, e para isso é importante a gente entender bem como é que funciona cada passo desse trabalho de gestão de mídias e de gestão de campanhas publicitárias para as mídias sociais. Campanhas essas que são muito peculiares, que trazem ferramentas que um profissional de mídia como eu, que quando eu me formei em comunicação, a gente não tinha ideia do que poderia vir e as possibilidades que a gente tem hoje. Então, quando a gente fazia um planejamento de campanha para televisão, para jornal impresso, revista, outdoor, a gente lidava com uma situação bastante diferente da de 20 anos depois, que a gente tem hoje no tablet, no celular, no computador, não apenas uma comunicação fácil, mas o surgimento de algumas comunidades que giram em torno de conteúdos, de interesses muito específicos, e isso muda a dinâmica da comunicação. No caso da gestão de campanhas para as mídias sociais, a gente tem oportunidade de segmentação, de produção de conteúdo, enfim, uma série de trabalhos que vão facilitar esse relacionamento com o público, trazer novos clientes e possíveis oportunidades de negócio também para a empresa e amadurecer e ter um trabalho de comunicação permanente, mais efetivo com cada um desse público, cada nicho, cada tipo de público, cada perfil de pessoa que interage com o meu negócio, com meus produtos, os serviços que eu presto. Bom, e uma coisa que é fundamental é entender o papel do planejamento estratégico da empresa e o seu desdobramento em cada campanha, em cada trabalho de comunicação e de publicidade. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso também na aula de hoje. Bom, mas primeiro vamos pensar a comunicação para as empresas. Existem certos paradigmas da comunicação que ao longo da pesquisa em comunicação, desde o surgimento das primeiras pesquisas lá no início do século XX nos Estados Unidos, principalmente, se pensava a comunicação quase que só como transmissão de informação.
né? O público, o consumidor, o leitor, o receptor, ele era trabalhado quase que de uma forma, diante de um comportamento passivo dele, né? Ao interagir com os meios de comunicação nas suas mais variadas mídias. Então, de transmissão de informação, a concepção de comunicação mesmo como troca, como diálogo, como interação simbólica, né, a própria pesquisa em comunicação demorou um tempo para identificar isso. E no mercado ainda mais. Ainda existem empresas que pensam no marketing e o seu desdobramento na comunicação como simplesmente envio de informação. Não, eu vou divulgar minha promoção, eu vou lançar o meu produto, eu vou expor a minha marca, mas não existe ali um trabalho de troca, de ouvir, né, de conversar, interagir de forma contínua para você fidelizar cliente, para você ter um trabalho de amadurecimento e de relacionamento com cada público que vai, né, trazer um resultado mais efetivo para o seu negócio. E quando a gente traz isso para gestão de campanhas publicitárias, né, gestão de anúncios, e o desenvolvimento dessas campanhas de forma integrada também, né, tanto em ambiente offline e online, e também no online como um todo, isso vai fazer muita diferença. É importante reconhecer quem que é esse leitor, como que ele participa dessas plataformas, desses dispositivos, né, e como que esses dispositivos também trazem oportunidades e ferramentas para a gente trabalhar, e é sobre isso que a gente fala nessa disciplina. Mas vamos lá. Algumas informações que são fundamentais para a gente pensar a comunicação em qualquer meio, né? E no caso da publicidade na internet, isso não é diferente. Primeiro que nós temos que entender que uma empresa ela tem suas metas, onde que ela quer chegar, quais são os diferenciais do produto, do serviço que ela presta, que ela leva para o mercado, né? Qual que é o público. E aqui é uma questão muito importante que a gente, no segundo capítulo, vai até aprofundar, né, no estudo adequado desse público, quais são as peculiaridades, as características desse universo de pessoas com as quais a gente interage e como é que isso vai interferir na forma como eu me comunico com elas e penso estrategicamente o meu negócio e o marketing da minha empresa, né, dentro dessas plataformas. Mas quais são os interesses desse público? Entender isso aqui é muito importante para a gente desenvolver ações de comunicação mais adequadas. Além disso, quem são os meus concorrentes, como eles atuam no mercado e como eles se posicionam na internet. E outra questão importante é que, principalmente na gestão de campanhas para Facebook, a gente tem condição de entender bem como que o concorrente se posiciona, porque a gente tem acesso a isso, a gente consegue medir, né, e comparar os resultados, inclusive, de determinados tipos de comunicação e de interação nessas plataformas entre a nossa empresa e as outras empresas que atuam, os outros players aí do mercado. Mas é a partir de uma questão fundamental aqui, de planejamento estratégico da empresa, que a gente vai pensar em como isso se desdobra no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Google, na praça, na rua, na televisão e por aí vai. Porque se eu não tiver claramente definidas essas estratégias, eu não consigo me posicionar nem no Facebook, nem em lugar nenhum, e muito menos entender bem qual que é meu público. Porque se eu não sei como que o meu produto resolve um problema do meu público, eu não vou saber mapear bem esse público nas mídias sociais e nem vou saber conversar, me relacionar com ele e apresentar meu produto de uma forma convincente, né, para que ele possa, a partir dali, se converter, ser um cliente da minha empresa e dali para frente a gente estabelecer um relacionamento aí que vai ser importante, significativo, relevante, com bons resultados para os dois lados. Então, isso aqui é uma questão fundamental para que, antes de qualquer ação de marketing e comunicação, a gente tem que ter isso bem definido. E o que muda na internet, né, em relação àquele cenário, como eu descrevi há pouco tempo atrás, de que a gente não tinha nem uma estratégia adequada para se pensar o marketing, a publicidade, a comunicação como um todo nos ambientes digitais. Primeiro porque o papel do receptor, aquele que antes era visto
como uma pessoa totalmente passiva diante da comunicação, né, que simplesmente recebia a comunicação, mesmo depois, né, da evolução da pesquisa, que se começou a reconhecer o papel da interpretação desse receptor na própria produção de sentido, entender como que cada leitor, de acordo com a situação dele, pode conferir determinados significados ao mesmo tempo, diferentes de outros, enfim. Tudo isso já se evoluiu bastante para se pensar no caso da comunicação offline. Quando a gente traz isso para um ambiente digital, com o hipertexto, né, esse texto totalmente linkado, né, que nunca está pronto, que todo mundo participa ativamente da construção dele, a gente tem um outro cenário bem distinto. Então o receptor passa a atuar efetivamente na produção de sentido e na formatação do próprio texto. Não apenas como leitor e intérprete do texto, mas como produtor e escritor daquele mesmo texto. O que eu pergunto aqui, quem é que escreve as mídias sociais? As mídias sociais são só um meio, né? Todo mundo vai ali e escreve. E o leitor, a empresa, o órgão de comunicação, enfim, todo mundo tem ali a mesma oportunidade de falar alguma coisa, né, e de contrapor, questionar, relacionar, dialogar, né, porque a gente vai construindo um texto totalmente linkado em outros textos, né, com várias setas que tornam esse ambiente muito complexo. E aquele antigo leitor que simplesmente recebia um texto pronto, ele passa a interagir com um conteúdo que está em constante transformação e que pode, inclusive, ter a participação dele, né? Então, quando você vai lá, monta uma estratégia de comunicação com divulgação de um vídeo para a internet, esse vídeo vai ser comentado, compartilhado, às vezes ele vai ser reeditado, e nesses compartilhamentos, nesses comentários, outras pessoas vão trazer outros conteúdos, vão comentar aquilo. Inicialmente, uma coisa que poderia ser boa pode se converter em algo não tão interessante para a empresa, a gente vai ver alguns cases disso, mas é importante entender que a gente lida na internet com um público que interage cada vez mais com a comunicação, que participa de uma forma ativa da própria construção do texto e da própria plataforma, vamos falar assim, né? Se ninguém publicar nada no Facebook, no Instagram, aquilo ali vai ficar parado, né? E a gente tem que saber como participar disso de uma forma efetiva e que traga resultados também para a empresa. Nosso objetivo aqui é exatamente esse. Bom, no que se trata ao Facebook, né, vamos entender primeiro a mídia social, então, como espaço de diálogo. É o que a gente estava falando há pouco, não apenas de enviar informação, mas também de ouvir. E esse ouvir não é simplesmente ouvir o que o meu cliente me pergunta, né, ouvir, ler o que é comentado em cada anúncio que eu faço, mas perceber como que a internet e as mídias sociais como um todo me dão pistas do comportamento do público. Aquilo que o público aceita bem, aquilo que o público não gosta, que tipo de coisa e de conteúdo pode ter rejeição do público ou maior engajamento. Ler esse comportamento do público nas mídias sociais, ele é importante para que a gente, inclusive, antecipe demandas, antecipe oportunidades e possa se posicionar de uma forma mais ativa, mais agressiva, mais proativa, no caso, dentro do mercado como um todo, né? Analisando o comportamento do consumidor na internet, a gente pensa, inclusive, em novas oportunidades de lançamento de produtos, enfim. Todo esse cenário que surge com a comunicação digital, ela traz para o marketing não apenas oportunidade para dizer algo, mas também para estudar, para coleta de dados, para análise disso e conversão, né, de todas essas informações que a gente consegue coletar ali em estratégias que vão trazer resultado para as nossas empresas. Então é importante saber ouvir não apenas o que ele escreve efetivamente, mas como que o comportamento dele ali nos traz pistas, também pode nos trazer pistas sobre o próprio mercado e novas oportunidades que podem surgir. Eu preciso então entender o mercado
do Facebook como um espaço de diferentes tipos de relacionamento com o meu público, né? E de diferentes tipos de conteúdo também que eu vou divulgar nesse espaço. Então, eu separei aqui 3 possibilidades para a gente pensar o Facebook e o Instagram, né, as mídias sociais como um todo, como um espaço de informação, para eu divulgar, para eu emitir informação, para eu transmitir conteúdos, um espaço de interação, que aqui está num tipo de relacionamento, de diálogo que eu vou estabelecer com cada público, com cada cliente, com cada lead, com cada pessoa que está ali se relacionando com a empresa. E, por fim, um espaço de negociação. Como que o Facebook, né, e as demais mídias sociais se colocam como um espaço também para venda, para conversão de leads, enfim, para outras estratégias que tem uma ação mais efetiva do público, né, do receptor, com aqueles conteúdos que a gente publica. E os anúncios pagos, então, né, essas campanhas que a gente gerencia no Facebook e Instagram, elas têm objetivos diferenciados que vão se adequar a cada um daqueles tipos, né, de comunicação que a gente colocou, né, entendendo várias possibilidades de segmentação de público, né, também diferentes formas de engajamento e conversão, né, que tipo de participação que o leitor vai ter, né, que o público vai ter com o seu conteúdo e com a sua empresa, e também, né, dados bastante significativos de alcance, envolvimento e resultado de cada ação que a gente consegue ter na internet e não tem em outras mídias. Bom, concluindo o que a gente colocou aqui nessa primeira aula, eu tenho que entender então que toda ação de marketing nas mídias sociais ela tem que estar sintonizada e coerente com o planejamento estratégico da empresa, né, o que essa empresa quer, onde ela quer chegar e como que isso se desdobra em ações no Facebook. Tem que entender como que o Facebook, o Instagram e a internet como um todo tem que ser um espaço não apenas para que a empresa fale, mas que ela também ouça e consiga perceber, né, como que o consumidor está se comportando, como que o mercado tem se transformado e por aí vai. E além disso, entender que existem diferentes formas de conteúdo, de anúncios, que vão se adequar a cada tipo, a cada objetivo de campanha que você tem, e é sobre isso que a gente vai falar mais adiante nas próximas aulas. Na próxima aula, especificamente, a gente fala sobre cada objetivo de campanha para Facebook e Instagram e como que isso se desdobra em ações e estratégias de marketing para as mídias sociais.